Então na questão 1, pede para a gente calcular essa fatoração por evidência, né? Lembra da evidência? A primeira coisa que a gente tem que analisar é a parte numérica. Será que esses dois números têm o mesmo divisor? Tem. Então o que é o mesmo divisor? 10. Divide 10 e 10 ao mesmo tempo. A letra tem algum fator comum nelas? Não. Então, ó, a única evidência aqui vai ser o 10. Aí a gente vai dividir, ó, 10x por 10 sobra x. Mas 10y dividido por 10, o 10 vai embora, né? Porque qualquer coisa dividido por ela mesma é 1, sobra o y. Então tá aí a nossa fatoração por evidência. Na letra B, quem é o fator comum? Eu tenho um y aqui e tenho um y aqui. Nós não temos parte numérica, né? Então o único fator comum é o y. Lembra que quando a gente tem a letra que ela é comum, a gente pega de menor expoente. Então nós vamos pegar o y. Evidencia ele porque ele é o único fator comum. Y ao quadrado dividido por y é propriedade da potência. Repete a base, que é o y, e subtrai o expoente. 2 menos 1 é 1. 9xy dividido por y. Eles são iguais, ó. Y por y vai dar 1, vai embora. Sobra quem? 9x. Então aí já foi feito, né? Aqui, que é a parte numérica, 0,5. E aqui é o 1. Senhores, existe algum número que divida o 1 e o 0,5 ao mesmo tempo? Existe. É o próprio 0,5. Imagina isso aqui R$1. Imagina isso aqui 50 centavos. R$1 não dá para dividir por 50 centavos. Porque 50 centavos, 0,5, se eu botar aqui fica 0,50. Concorda comigo? Então, a mesma coisa, 0,5. Então, ó, 0,5 por 0,5 vai embora. Sobra o x menos 1 dividido por 0,5 dá quanto? Dá 2. Não tem y para dividir. Então acaba aí, né? Nesse aqui, quem é comum? Aqui eu tenho o A, que é comum, e também tenho o B. Mas a gente pega o de menor expoente. No caso, o AB todo, né? Evidencia. AB dividido por AB, qualquer coisa dividido por ela mesma é 1 menos ao cubo dividido por A, repete a base, subtrai o expoente. 3 menos 1, 2. B ao cubo dividido por B, repete a base. 3 menos 1, 2. Então aí a gente tem a letra D. A é comum? Sim. X é comum? Sim. Então a evidência vai ser o A e o X. Mas lembra, quando a gente tem a mesma letra, pega de menor expoente. O A, nós vamos pegar o próprio A. X são iguais, a gente repete. Pronto, agora evidencia. Agora vamos dividir. A ao quadrado dividido por A, repete a base. Subtrai o expoente. 2. Tira 1, sobra 1. Então, A. X dividido por X, qualquer coisa dividido por ela mesma é 1. Aí você pergunta, professor, por que às vezes você bota e não 1? Porque o 1 aqui não vai ser multiplicando A vezes 1, A. Então ele é neutro, entendeu? Mas A dividido por A dá 1. B tem para dividir? Não, repete. X dividido por X dá 1. Não esqueçam que tudo isso aqui, ó, é uma multiplicação. Se eu botasse 1 aqui, que deu, ó, A por A, 1. Aí o B repete. X por X, 1. Lembre que tudo isso é uma multiplicação. Ó. B vezes 1, B. Vezes 1, B. Então, não há necessidade de se colocar o número 1 aqui da multiplicação, viu? Tranquilo? Vamos agora dividir esse aqui. O x é comum? Sim. O y é comum? Sim. Então, vamos evidenciar o x, y. Quando nós temos essa situação, a gente escolhe o de menor expoente. Evidencia, vamos lá. Qualquer coisa dividido por ela mesma, ó, o resultado é 1. Por que eu coloco 1? Porque se eu não coloco 1, senhores, ó o que ia acontecer? Eu ia botar só o sinal. Aqui sim, porque esse 1, ele não está multiplicando nenhum outro número. Qualquer coisa dividido por ela mesma é 1. Vamos lá. X a quinta, y a quinta dividido por x ao quadrado, y ao quadrado. Ó, propriedade da potência. Repete as bases, porque nós temos aqui, né? Ó,
e subtrai o expoente, porque é uma divisão 3, 3. Né? Ó, 5 menos 2, 3. 5 menos 2, 3. Pronto. Quem é comum aqui? São as frações. Se eu for analisar, essa fração ela é comum. Por exemplo, 1 é dividido por 1. E o 9 é dividido por 3. E o 3 também é dividido por 3. Ó. Então, o que é um fator comum é 1/3. Certo? A parte literal não tem, né? Fator comum, que A e B são diferentes. Evidencia 1/3 dividido por 1/3. Qualquer coisa dividido por ela mesma de novo é 1. Como a gente tem o A multiplicando, repete só o A, viu? Mas 1 dividido por 1 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. O B não tem com quem dividir. Repete, está aí a evidência. Ó, que é um fator comum aqui, 2,5. E o próprio A. Então a gente vai evidenciar quem? O 2,5 e o A. Olha só, 2,5 por 2,5 é 1. A por A, 1. Sobrou quem? X ao quadrado. Menos 2,5 por 2,5, 1. A por A, 1. Aqui sim eu preciso botar 1. Porque se eu não boto 1, ia ficar dessa forma. Estaria errado, viu? Pronto. Na segunda questão, também ele pede, escreva a forma fatorial de cada um dos seguintes polinômios. Aqui, ó, lá a gente só tinha 2 termos, agora aqui eu tenho 3 termos, mas a lógica é a mesma. Vamos ver quem é comum aqui nos 3 termos. B, B, B. Então, eu vou evidenciar o B. Quando eu tenho a mesma letra, a gente repete a de menor expoente, no caso B. Evidencia, agora a gente só vem dividindo. B ao quadrado dividido por B, repete a base, subtrai expoente. Ó. 2 menos 1, pronto. Menos A ao quadrado B. AB dividido por B, ó. B por B vai embora, sobra o A. Menos. Qualquer coisa dividida por ela mesma é 1. Então está aí fatorado a letra A. Aqui vamos analisar a primeira parte numérica. Então, ó. O 24, o 8 e o 56, ele tem o mesmo divisor? Tem. Quem é o mesmo divisor deles? O 8. 24 dá por 8, 8 dá por 8, 56 também dá para dividir por 8. Então, ó, a evidência numérica aqui é o 8. Vamos para a parte literal. Tem um termo comum, tem o x. A gente escolhe o de menor expoente. Então, aqui a nossa evidência é 8 x ao cubo. Pronto, agora vamos dividir. 24 por 8, 3. X à quinta dividido por x ao cubo, repete a base, subtrai os expoentes. Viu? Menos 8 dividido por 8 dá 1. Como aqui é uma multiplicação, ó, tem 2 termos multiplicando, não tem necessidade de botar 1, viu? Só quando eu tenho um termo só. 8 por 8 dá 1. X à quarta dividido por x ao cubo, repete a base, subtrai expoente. 4 menos 3, 1, né? 56 por 8 dá 7, né? X ao cubo dividido por x ao cubo dá 1. Viu? Como é uma multiplicação isso aqui, ó. Vamos lá. Quem é o termo comum aqui? O A. Mas a gente pega o de menor expoente e evidencia. Ao cubo. Vamos lá. A sétima dividido por A ao cubo, repete a base, subtrai os expoentes. A quinta dividido por A ao cubo, repete a base, subtrai os expoentes. A ao cubo dividido por A ao cubo, qualquer coisa dividido por ela mesma dá 1. Aqui sim há necessidade de botar o número 1, viu? Parte numérica, né? Tem o mesmo divisor? Tem. Se eu fosse analisar, se eu cortasse esse zero aqui, ó, para facilitar a nossa vida, quem seria o número que dividia 12, 10 e 6 ao mesmo tempo? Seria o número 2, né? Mas como eu tirei o zero lá para facilitar a nossa vida, então é 20. Vamos para a parte literal. A é comum. X à terceira, x ao quadrado e x. A gente pega o de menor expoente, evidencia. Pronto, agora a gente só vem dividindo. Ó.
Corta o zero para facilitar a nossa divisão. 12 dividido por 2. 6. É a mesma coisa de 120 dividido por 20. Parte literal A por A dá 1. X ao cubo por x, repete a base, subtrai os expoentes. Então, pronto. Menos. Detalhe que esse sinal, a gente sempre faz ele multiplicando esse sinal por esse. Ó. Viu? Mas no caso aqui, como é positivo, vai dar menos. 100 dividido por 20 é a mesma coisa de 10 dividido por 2, que vai dar 5. Ó, A por A vai dar 1. Vai embora. X ao quadrado dividido por x, repete a base. Subtrai o expoente. 2 menos 1 dá 1, né? 6 por 2 dá 3. A por A dá 1. X por x também dá 1. Então a nossa evidência acaba aí, ó. Certo? Aqui, ó. É 20, viu? Eu cortei para facilitar a nossa divisão ali. Vamos analisar aqui a parte numérica. 1 é fator comum, porque 1 dividido por 1 vai dar 1, né? Aqui, ó, pronto. Agora vamos ver o denominador, que é o número que divide eles três ao mesmo tempo. O 2 por 2, 4 dá por 2 e 8 dá por 2. Tranquilo. Agora vamos para a parte literal. Comum, comum, comum. A gente pega o de menor expoente. B é comum, comum, comum. De menor expoente é o B. Evidenciamos. 1 dividido por 1 dá 1. 8 dividido por 2 dá 4. Ó, AB dividido por AB dá 1. Então, neutro, né? Mais A ao quadrado dividido por A, repete a base, subtrai o expoente. 2 menos 1 dá 1. Ó, B por B dá 1, neutro. Menos 1 por 1. Desculpa, senhores, note bem que ó, nós dividimos a parte numérica. 1 por 1 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Vamos lá. A ao quadrado por A dá A. B por B dá 1, neutro. Menos 1 meio dividido por 1 meio dá 1. Não tem necessidade de botar 1 não, porque isso aqui tudo é multiplicação. A por A dá 1, neutro também. B ao quadrado por B sobra B. Então tá aí respondido a segunda. Então na quarta questão, se a gente for ler, diz assim, qual é a forma fatorada disso aqui? Primeiro vamos analisar que aqui, ó, ele já colocou evidência aqui também, ó, evidência está fora, então isso quer dizer que em algum momento ele estava multiplicando. Mas esse caso de fatoração, ele é chamado fatoração por agrupamento. O que é que eu tenho que perceber nessa situação? Eu tenho que perceber o seguinte, senhores, que dentro do parênteses, ó, todos esses termos que estão dentro do parênteses, eles são comuns, ó. Então ele é um fator comum. Então, ó, aqui basta eu pegar x mais y, que ele é um fator comum, porque eles dois repetem aqui, nesse aqui, vezes, a gente multiplica os dois que estão fora do parênteses. Quem está fora do parênteses? A menos B. Tá aí. Né? Isso aqui é a fatoração por agrupamento. Essa aqui é a fatoração por agrupamento. Aqui é a mesma coisa, ó. Quem é comum aqui? P mais H. E a gente multiplica pelos dois termos de fora. X mais Y. Aqui, ó, que são os dois termos, A menos X, que multiplica os dois termos de fora. B menos C. Então, isso aqui é a fatoração por agrupamento. Tá entendendo? Eu vou explicar aqui por que acontece vir aquilo ali. Eu vou dar só um exemplo aqui, na letra A. Vou até apagar aqui, ó. Vamos ver aqui. Ora, o x, ele vai multiplicar tanto o A como o B. Vai lá. X vezes A, AX. Ó, jogo de sinal. Mais com menos dá menos. B vezes X, BX. Ok? Aí agora nós vamos multiplicar quem? O Y. Mais com mais dá mais. Y vezes A, AY. Mais com menos dá menos. Y vezes B, BY. Senhores, observem aqui que aqui existe um fator comum. Que é um fator comum? O X. Concorda comigo? Vou evidenciar ele. AX dividido por X, vai embora o X, sobra o A. Menos. BX dividido por X, vai embora o X, sobra o B.
né? Mas, aqui é o mas. Quem é o fator comum aqui? Y. Evidencia o y. Nós vamos dividir. A y dividido por y, vai embora o y, sobra o a. Ó. Se eu for dividir isso por isso, eu tenho que fazer jogo de sinal. Ó. Sinal diferente, negativo. By por y, vai embora o y, sobra o b. Aí você vai dizer que isso é diferente. Não. Olha só como isso aqui vai virar essa mesma situação. Quem é que está dentro do parênteses? Né? Quem é que está fora do parênteses? Ó, quem é que está fora do parênteses? X mais y. Que multiplica os dois que estão dentro do parênteses. Observe que é a mesma sentença, viu? Ah, não, mas você disse que primeiro bota o que está dentro do parênteses e multiplica pelos dois que estão fora do parênteses. Senhores, a matemática é bem clara. A ordem dos fatores, fatores é os termos da multiplicação, esses dois termozinhos. A ordem dos fatores não altera o produto. Se eu multiplico 2 vezes 3, é a mesma coisa que 3 vezes 2. É a mesma coisa, ó. E x mais y vezes a menos b é a mesma coisa que a menos b vezes x mais y. Entendeu? É só para você não perder o raciocínio. Olha a quinta questão, ele diz assim. Dado o polinômio 5ax² menos 5ay², escreva sua forma fatorada e dê o valor numérico, né? Sabendo que a, ok, dizendo, ó, que a é 20 e que x² menos y² é 25. Primeiro, a gente tem, mas cadê essa relação x² y²? É porque primeiro nós vamos fatorar isso aqui e encontrar esses termos separadinhos. Quer ver? Vamos analisar. Comum. O 5 é comum? Sim. Vamos evidenciar ele, ó. 5. O A é comum? Sim. Vamos também evidenciar ele, porque eles são iguais, né? O y e x² são comuns? Não. Então a evidência aqui, quem é? O 5a. Pronto, acabamos de dividir. 5a por 5a vai embora. Sobra quem? Senhor, quando eu digo que vai embora, porque qualquer coisa dividido por ela mesma é 1. Se eu boto 1 aqui, ele está multiplicando o x², é neutro. Menos 5a por 5a, 1 é neutro, sobra quem? y². Observe que exatamente o que a gente tem aqui, ó. Aqui é nosso a, aqui ó, separadinho. É 20, então ó, 5. Não esqueça que uma letra do lado de um número, isso aqui é a multiplicação. Então é 5 vezes a. Que é nosso a. Bota aqui, ó, 5 vezes a é... Nosso a é 20. Ó, quem é x² menos y²? Ó, tudo isso aqui vale quanto? 25. Eu vou até botar aqui, ó. Substituir, ó, que é nosso a 20. Eu vou botar de vermelho. Foi substituído. Que é nosso x² e y²? 25. Pronto, facilita aqui o entendimento. Multiplica. Dá quanto? 5 vezes 2, 10. E o 0 lá, 100. Que multiplica 25. Ó, multiplicação. 1 vezes 25 dá 25. Eu tenho quanto de 0? 2. Então, ó, valor numérico da nossa expressão algébrica. Fiz a fatoração, substituí os valores numéricos.